Fala pessoal, vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês comentários aqui do canal Revista Oeste, sempre nos informando e trazendo a notícia em primeira mão. Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma polêmica nova. Vamos pessoal agora a mais um conteúdo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E comente também aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E pessoal, só lembrando que quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone. Agora, bora pro conteúdo. Márcio Rebelo, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro, obrigada pela entrevista. Muito boa noite, Paula, grande satisfação falar contigo, boa noite ao Augusto, ao Silvio, ao Piotr, à Ana Paula, para mim uma enorme satisfação poder participar aqui mais uma vez do Oeste. Doutor Fabrício, a gente estava aqui aquecendo as turbinas, comentando esse assunto aí que a Advocacia Geral da União apresentou uma notícia de fato. Esse assunto comentamos ontem aqui no programa, né? Uma notícia de fato ao Supremo para investigar um suposto vazamento aí de informações sigilosas de inquéritos conduzidos aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Pergunto, a AGU, Advocacia Geral da União, tem competência para pedir essa investigação e qual seria o crime nesse caso apontado aí pela AGU? Essa questão foi muito bem resumida agora há pouco por Navarro, né? Nós temos, no mínimo, uma atuação bastante atípica da AGU nesse episódio. Não é função, pelo menos não é função constitucional, lá extraída do artigo 131 da Constituição Federal, como bem citou o Navarro, ou da Lei Complementar 73 da União, da Advocacia Geral da União, esse tipo de manifestação. A AGU é um órgão de representação estatal dos interesses da União e um órgão consultivo da chefia do Poder Executivo, no caso, evidentemente, o presidente da República eleito. Inclusive, o AGU é um cargo de confiança por ele nomeado, mas que não tem a função de zelar, por exemplo, pela autoridade das decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal. Em caso de crime, da existência ou da possibilidade de se visualizar alguma infração penal, a função típica dessa apuração para processamento e eventual punição é do Ministério Público, no caso aí seria exercida pela Procuradoria-Geral da República. Quanto ao conteúdo em si dessa notícia de fato, fica bastante difícil identificar a existência de um crime, porque nós não estamos sequer falando de um episódio em que atos extraídos diretamente de processos que tramitam sob sigilo tenham sido divulgados diretamente pela mídia ou por alguns jornalistas, como nós já tivemos diversas vezes, inclusive. Nos últimos anos, nós nos acostumamos a ver inúmeros casos em que a chamada mídia tradicional obtém alguns furos de reportagem e divulga diversos atos, decisões, documentos extraídos desse tipo de processo que está tramitando sob sigilo, e isso nunca foi sequer questionado, isso sempre esteve protegido pela atividade jornalística e, sobretudo, o sigilo de fonte que é assegurado para essa atividade. Mas o que nós temos neste caso específico sequer se assemelha a isso. Há um contexto que precisa ser muito bem analisado para não se cair nessa armadilha de divulgação de documentos sigilosos. O que nós tivemos foi uma requisição por parte do Congresso americano para que o X, né, a plataforma, o antigo Twitter, enviasse ao Congresso, à Câmara dos Representantes, as informações derivadas desses procedimentos que foram recebidos pelo X para cumprimento, seja de banimento de perfis, seja da remoção de alguns conteúdos, e a partir do recebimento dessas informações, esses dados foram divulgados não diretamente pelos jornalistas, mas pela
comissão ou pelo comitê do Congresso norte-americano. E a partir do momento em que isso foi publicizado, isso foi repercutido, como naturalmente acontece com diversas notícias. Então, é difícil até de encaixar algum tipo penal ou alguma violação, muito menos a respeito de ofensa ou risco ao Estado Democrático de Direito por parte desse tipo de conduta. Se repercutiu dados que foram publicizados no exterior. Doutor Fabrício, eu vou abrir aqui para as perguntas dos nossos comentaristas. Augusto Nunes. Fabrício, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Minha pergunta é simples. Já houve alguma intromissão parecida da AGU envolvendo o Supremo? Boa noite, Augusto. Mais uma vez, não. Eu desconheço que nós tenhamos uma atuação nesse sentido. É extremamente atípico nós termos a atuação da AGU no sentido de, em última instância, querer preservar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. No caso, as decisões que colocaram esses procedimentos sob sigilo. Então, não é algo de que se tenha precedente, é como o Navarro muito bem colocou, uma atuação tipicamente acusatória. E a AGU não é um órgão acusatório. Adalberto Piotto. Doutor, muito obrigado por nos atender. Boa noite ao senhor. Eu estou aqui com esse artigo 73, que é exatamente o que disciplina a Advocacia Geral da União que o senhor citou, e vou aqui ao artigo 3º, por exemplo, né? O item 3º aqui, o artigo 4º, perdão. São atribuições do Advogado-Geral da União. Bom, despachar com o Presidente da República, representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal, defender nas ações diretas de inconstitucionalidade a norma legal, apresentar, assessorar o Presidente, assistir o Presidente, sugerir ao Presidente, fixar a interpretação da Constituição. Em nenhum deles está escrito aqui que é liderar um movimento em defesa do que eles chamam de democracia ao lado do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ou do Supremo Tribunal Federal. Não tem nada disso escrito. A minha pergunta ao senhor é: o Congresso pode investigar o ministro Jorge Messias por desvio de função? É uma possibilidade, Piotr. Boa noite mais uma vez. É uma possibilidade. Isso pode ser feito, tendo em vista que, em última instância, nós podemos extrair desse tipo de conduta uma defesa indireta personificada do presidente da República. Eu desenvolvi um comentário sobre isso até hoje e posso trazer aqui, em linhas gerais, o que é que isso pode representar. O que se está em apuração é a possibilidade de ter havido, na eleição de 2022, uma interferência indevida, tendo em vista que decisões haveriam sido proferidas apenas atingindo um espectro em disputa, apenas por um lado, ou atingindo um lado dos que estavam na disputa eleitoral. Isso representaria um desequilíbrio na força de campanha e esse desequilíbrio se traduziria em uma interferência indireta. Caso isso venha a ser efetivamente reconhecido, se esses documentos comprovarem que de fato isso aconteceu, nós estaríamos diante de uma situação em que a eleição seria reputada viciada. Ela não seria reconhecida como uma eleição legítima, desde quando foi uma eleição fruto de uma interferência indevida. E a partir disso, aquele eleito seria, consequentemente, considerado também ilegítimo para o exercício do cargo para o qual foi declarado vencedor. Então, quando a AGU vem e faz uma defesa nesse sentido, ou tem uma atuação que não é típica e que, no fundo, vai beneficiar diretamente, não o Estado, não o Estado brasileiro, não a União, mas a pessoa do presidente da República, que, no fundo, acabaria se blindando contra as consequências desse escândalo todo, os chamados X-Files ou Twitter Files Brasil, como aconteceu, isso pode sim representar um desvirtuamento da atuação da AGU, que, em detrimento da defesa do Estado, da União, estaria, em última instância, buscando a defesa pessoal do chefe do Poder Executivo. Pergunta agora de Silvio Navarro.
Doutor Fabrício, prazer revê-lo. E, aliás, aproveito para convidar a nossa audiência a segui-lo também no Twitter. Tem muitas informações jurídicas que ajudam a amparar a nossa compreensão, o nosso entendimento num momento tão turbulento. Mas eu queria estender aqui para além da Advocacia Geral da União, porque em maio do ano passado foi criada, por meio de portaria normativa, a Procuradoria Nacional de Combate, né, à Desinformação, Defesa da Democracia. Eu queria ouvi-lo sobre esse órgão, porque é algo também absolutamente inédito no nosso país. Olá, Silvio, satisfação minha, Ribeiro, muito obrigado pela indicação. De fato, mais um episódio aí que caberia muito bem nas obras ficcionais lá de George Orwell, né? Talvez isso fosse típico lá do Ministério da Verdade, uma subdivisão lá daquele ministério que era, no final das contas, encarregado de ditar a realidade, de dizer o que é que efetivamente se poderia transmitir à população como fatos, e os fatos mesmo pouco importavam. Na minha leitura, né, a leitura que faço do ponto de vista da estruturação da AGU, ou dos órgãos que nós temos dentro da estrutura governamental, é um desvirtuamento, até porque a ideia de se combater a desinformação, ela vai ser sempre uma ideia subjetiva, porque nós não poderemos jamais imaginar que será legítimo delegar a uma entidade, a um órgão específico, uma instituição ou a uma procuradoria, a que ela estabeleça o que é de fato verdadeiro e o que não é. Isso sempre vai gerar a interferência subjetiva naquilo que bem pode se dizer a modulação e, a partir disso, o estabelecimento distorcido de uma realidade que se queira transmitir. É muito comum que a gente tenha isso, por exemplo, na atuação de determinadas agências de checagem de fatos, nas próprias remoções que nós tivemos no período eleitoral. Nós tivemos exemplos estranhos, como o de se retirar a disponibilidade de conteúdos que eram verdadeiros, mas que traziam ali um conceito novo de desordem informacional, ou seja, pareciam que eram verdades inconvenientes. Então não é algo que se amolde efetivamente a um sistema, a um regime democrático. Aliás, a gente tem sempre visto isso de um modo bastante emblemático e também assustador, né? Sempre que vem alguma coisa em defesa da democracia, a gente já pode saber que é justamente a democracia que está sendo colocada em risco. Doutor Fabrício... Adorando, né? Fazendo o que quer, colocava a PF onde queria, busca e apreensão contra qualquer pessoa que eles queriam, né? Geralmente, todos ali de direita, senador, deputado de direita. Aí o Elon Musk chegou para acabar com a festinha. Não só ele, né, como todo o ambiente político de direita, né, ficou em xeque, né, Bolsonaro ficou em xeque. O Elon Musk trouxe visibilidade para o mundo todo, né, a visibilidade do que estava acontecendo aqui no Brasil. Até a Globo, pessoal, para vocês terem ideia, até a Globo, né, passou a manifestação do Rio de Janeiro. Até a Globo, para vocês verem. Só que não dá para acreditar nem um pouco nessa mídia que passava a mão na cabeça de todo mundo. Aí agora tá do lado correto, tá do lado da democracia, tá do lado da liberdade de expressão. Sendo que eles estavam caladinhos, né? Eles estavam quietos ali. Todo mês cai o Pix na conta. Não comentavam não comentou sobre a manifestação na Paulista. Agora, né? Agora passaram no Fantástico, né? Comentaram a reportagem, fizeram uma reportagem no Fantástico, né?
para trazer a manifestação do Rio de Janeiro, né? Outras mídias aí que passavam a mão na cabeça estão contra o ministro lá, mas é porque eles viram que, né, o pessoal ali tá ficando fraco, né? O pessoal ali do Lula tá ficando fraco, né? O mundo tá indo contra o que está acontecendo aqui no Brasil. Então o que eles estão fazendo? Eles estão embarcando, né, no barco, tentando seguir o mesmo caminho, né? O mesmo caminho. Mas assim, não dá para acreditar nessa mídia, nessa velha imprensa que passava a mão na cabeça de todo mundo e que agora, nossa, decidiram mudar. Decidiram fazer a coisa corretamente, decidiram que vão contra a liberdade de expressão. Agora tem muita coisa aí por trás. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário. Só lembrando, pessoal, eu sei que é chato toda vez ficar pedindo para deixar o seu like, o seu comentário, mas isso ajuda muito o canal a crescer aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, assim, pessoal, faz uma enorme diferença. Eu sei que é muito fácil ali deixar o comentário, deixar o like, mas tem uma tremenda importância para a gente. Então deixe seu like, seu comentário, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, comentem o que acharam da notícia, é muito importante a sua opinião também. E é isso, pessoal, mais tarde estarei trazendo mais conteúdo aí, 5 horas, 6 horas da tarde, postando mais conteúdo aqui na plataforma. Desde já agradeço, valeu.